Olá, seja bem-vindo a mais um programa Universo Feminino. O programa hoje, gente, olha, está sensacional. Antes de nós começarmos o programa, eu já quero fazer uma pergunta para você. Você se conhece? De verdade, se conhece mesmo? Você sabe o que te incomoda, o que você gosta, o que te faz mal, o que te faz triste? Não? Então, fique sentadinho aí, porque hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento. E os nossos convidados especiais para o nosso programa, está aqui o professor Madiano, professora Aline e professor Alisson da UNAMA. E eles são professores da turma de Psicologia e também de enfermagem, e hoje a gente vai abordar esse assunto, que é um assunto que, segundo eu vi uma psicóloga estadunidense, que ela é especialista na área de autoconhecimento, ela diz que 90% das pessoas se dizem se autoconhecer, quando na verdade apenas 10% realmente o faz de verdade. Então já quero deixar bem-vindo para você, já vou dar um bem-vindo já com isso, para a gente já começar. Então, vamos começar de novo pelas damas, né? A semana passada, ó, ela veio semana passada, gostou, voltou de novo, está aqui conosco. A professora Aline. Fidelidade. Tem que aproveitar, né, gente? Tem que aproveitar o pessoal. Então, fique à vontade. Então, vamos lá. E será que eu respondo essa pergunta? Será que eu me conheço? O que vocês acham aí? Acho que vocês comentem aí depois, viu? Se vocês acham que eu me conheço. Porque vocês vão falar assim, esse pessoal fica falando, será que pelo menos eles se conhecem? Me conheço, gente. O exercício é diário. E às vezes eu até me surpreendo com algumas descobertas, que é muito legal. Por que eu me surpreendo com algumas descobertas? Isso é importante, eu vou trazer essa provocação. Porque nós não somos imutáveis. A gente está em construção. A gente está em processo sempre de construção. Mesmo que eu não escolha mudar, né, me transformar, mas o ambiente que a gente convive com as pessoas, se eu mudo de trabalho, os locais que eu trabalho, frequento, os grupos de amigos, isso de alguma maneira nos transforma. A gente vai pegando um pouquinho de cada um, né? E a gente também vai deixando um pouquinho da gente, então a gente sempre está se transformando, se adequando, se adaptando aos locais em que a gente frequenta. Então, eu me conheço, sei alguns gatilhos, né? Onde eu preciso estar alerta. Por exemplo, essa fala me incomoda, como que eu vou reagir? Eu posso sair matando as pessoas quando elas me irritam? Não. Então, acho que o autoconhecimento, ele vai levar para muitas coisas positivas. Saber como eu reajo ao comportamento ou à fala do outro. Então, acho que essa busca ela deve acontecer. Você não vai encontrar uma resposta pronta e achar que daqui 10 anos vai estar igual. Não, vai mudar. Acho que isso já vamos deixar a provocação. E eu quero que vocês comentem se realmente aí eu falei a verdade ou menti. Acho que bota aí a verdade. Mas é verdade, é isso sim, eu me conheço. É isso aí, me conheço pessoal. Porque, na verdade, eu busco isso no intuito de melhorar. E melhorar a convivência entre os meus pares. Acho que é isso. O professor Alisson está aqui hoje pela primeira vez, né? Os nossos convidados já estiveram conosco semana passada, então todo mundo em casa já está bem adaptado, já está bem familiarizado, e hoje você vai conhecer mais um que também vai estar aberto para estar conosco aqui no programa. Então, fique à vontade, professor Alisson. Com certeza. Obrigado, Kênia, pelo convite. Eu acredito que falar sobre autocuidado é falar sobre também o nosso próprio conhecimento, né? Falar sobre a nossa vivência, a nossa socialização. Eu acredito que quando a gente fala de um autocuidado, a gente precisa pensar na fé também, porque a fé ela está voltada diretamente àquilo que eu sinto, né? Aquilo que eu expresso, aquilo onde eu busco um refúgio. Então, falar sobre um refúgio em um momento de tristeza, em um momento de angústia, é muito importante para o ser humano. E eu acredito que você encontrar isso e saber em que momento específico você encontrar, né, essa fé dentro de você, é importante falar também sobre esse ponto, né? Então, quando a gente fala sobre autocuidado, a gente pensa, eu preciso pentear meu cabelo, né? Eu preciso passar uma maquiagem, mas muitas vezes é algo interno que você precisa cuidar, né? É aquele momento que você para
olha dentro de si, reflete e você pode ver ali dentro de você a sua essência, né? Em que momento, em que parte de mim está ali precisando de cuidado, né? Eu vi o outro programa que a professora Aline falou, né? Ela falou muito bem, nossa convidada fiel aqui do nosso programa, ela falou muito bem falando sobre um veículo, né? A gente pode tornar aí a nossa vida como um veículo. Então, quando a gente olha para dentro de si, a gente pode ver ali em que parte desse veículo ele está precisando, né, de uma prevenção, né? Vamos falar assim, porque a gente não pode também pensar só de forma corretiva, né? Só corrigir quando o problema já está grande, né? Quando eu já preciso ali, então, ter um cuidado maior, um cuidado da enfermagem, né? Uma assistência básica de saúde. Mas esse passo a passo, ele pode começar pela gente. Né? Muito bem. Pode começar pela gente. Professor Madiano, fique à vontade, a deixa é sua agora. Obrigado. Eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento, porque nós estamos em todo tempo em construção e desconstrução, né? Todo tempo, o tempo todo. Acredito que esse processo, inclusive, começa desde a barriga da mamãe, esse processo de construção e também de desconstrução. Talvez amanhã eu já pense diferente de alguma coisa que eu pensei hoje. Amanhã eu posso aprender algo novo que eu não sabia hoje. E todo dia é um dia novo nesse processo. Mas eu gosto de falar assim, que é um processo natural que a gente passa, porque a gente socializa, a gente vive, a gente convive. Mas para eu perceber e para ele ter efeito positivo na minha vida, eu preciso ter consciência dele. Eu preciso identificar quando eu aprendi, que conhecimento é esse, de que forma que eu posso internalizar ele em mim, né? A desconstrução, o porquê que eu precisei, de que forma ela vai, né, impactar na minha vida. Então, eu acho que colocar consciência na nossa vida, no nosso dia, nas nossas ações, em cada minuto da nossa vida, é um processo de autoconhecimento muito grande, né? E eu diria assim que a grande problemática nem são, de fato, os problemas que acontecem. Porque problema faz parte da vida, né? Graças a Deus que nós temos problemas. Eu acho que a grande problemática é não ter consciência sobre eles. Porque, imagina comigo, a vida adulta é o resultado de uma construção, que começou desde lá da barriga, né? E aí chega uma certa idade que a gente está meio que pronto, eu gosto até de de brincar e falo assim, parece que alguém chega uma idade que dá o play e aí esse robozinho vai embora, baseado nessa programação que foi feita. Então, se você não tem consciência, se você não sabe de o que aconteceu nessa programação, nessa construção da vida toda, você está perdido. Como que você vai poder resolver um problema se você não sabe onde ele nasceu, se você não sabe o que causou ele? Que nem um carro. O carro está apagando, tá, mas e aí? Onde eu abro? Abro o capô, eu vejo o pneu, o que eu faço? Então, para eu resolver qualquer problema, do menor ao maior, eu preciso saber da raiz desse problema. Aí entra o autoconhecimento. E às vezes a gente conhece mais o carro do que a gente mesmo. Porque às vezes o carro está com um som diferente. Você olha, esse carro aqui, talvez a água do radiador, alguma coisa. Se torna uma extensão da gente, né? O veículo se torna algo próprio nosso também. E uma coisa legal é o seguinte, porque os carros hoje em dia, né, quem tem os carros mais tecnológicos, o painel sempre vai informar. É difícil ele vai errar. Ele já aponta ali, a lanterna traseira direita não está funcionando, a do freio não funciona. Só que, galera, a gente não tem painel. Esse painel é o psicólogo, é o terapeuta. Você vai ter que procurar ali uma constelação, o psicólogo vai procurar terapia e você vai ser sinalizado ali. Aí sim você vai ter a informação ali. Não é necessariamente um painel, mas vai ter alguém que forma. Só para aproveitar, gente, eu tenho que dar minha deixa. Ele falou que a gente está em construção e desconstrução. Vou citar um verso, que é o último verso de um poema da Adélia Prado. E aí eu vou aproveitar com o nome do programa Universo Feminino. Mulher é desdobrável, eu sou. Então, a Adélia Prado falou algo muito importante ao finalzinho desse poema, né, quando ela fala isso. Mas não é só a mulher, todos nós somos desdobráveis, né? E a gente tem que ter consciência que nós somos. É isso, essa afirmação dela ao final do poema. Então, somos desdobráveis, tá? Isso aí. E aí, no caso, então, se eu estou querendo ser um carro de luxo, um carro mais sofisticado, para ter toda essa sofisticação dos painéis, eu preciso o quê? Autoconhecimento, se conhecer. Eu preciso também do analista, né? Eu preciso de autoconhecer. E é algo assim tão libertador, né, gente? Imagina você estar sentindo algo, porque a gente é uma caixinha de surpresa. Do nada você acorda,
parece que está ligado no 220, né? Quer trabalhar, tá animado e vai para cima, liga para os amigos, manda mensagem, mas tem dia que você só quer respirar e ficar na paz de Jesus. E cada dia, assim, existem gatilhos, às vezes até inconscientes, e a gente não sabe como lidar com essas coisas. Então eu pergunto para vocês, o que de fato é a libertação? É você não ter algo ou você saber que ele existe e saber lidar com ele? Sabe, então, é muito importante você investir tempo, até dinheiro mesmo, dinheiro, tempo, tudo que você puder para você se conhecer. Por que eu sou assim? Por que eu respondo assim? Por que quando eu vejo aquela cena, aquilo, isso me incomoda? Por que aquilo, para mim, tanto faz? Por que, sabe, essas perguntas. E aí, eu sempre, quando eu vou falar sobre autoconhecimento, eu sempre gosto de usar a seguinte metáfora. Olha para você como uma empresa. Como que a gente organiza? Mas um gestor, como é que ele organiza uma empresa? Ele chega na empresa, ele separa os setores, financeiro, RH, produção, não sei o que, tal, TI, e ele vai, um por vez, ele vai organizando, de um por um. Talvez o nosso grande problema é querer abraçar tudo de uma vez, resolver tudo de uma vez, né? Vai devagar. Deixa eu cuidar aqui, hoje, da minha vida familiar, papai, mamãe, como é que foi essa história? Como é que eu olho para o meu pai, para minha mãe? Como é que eles estão no meu coração? Você tem alguma mágoa, tem algum rancor, tem alguma falta, tem alguma coisa? Vai e resolve. Depois tem muita coisa, né? Vida profissional, vida social, amigos, vida amorosa, vida espiritual, tem tanta coisa. Então, uma coisinha de cada vez, mas desde que cada dia a gente escolha uma coisa para fazer, para resolver, para conhecer sobre nós mesmos. Ai, gente, show! Queria ficar ouvindo mais ainda. Pode falar, fica à vontade. Não manda eu falar, olha. Muito bom, assim, e eu quero, assim, verdadeiramente, gente, isso é muito importante, porque o programa é acessível a muitas pessoas e cada palavra que vocês dão aqui, cada convidado que vem até o programa, que traz esses conhecimentos, esses saberes para o público de casa, pessoa que às vezes nem sabe o que é um psicólogo, não sabe como é uma terapia, não sabe nem essa questão do autoconhecimento. O que é isso? Autoconhecer é na altura? É estudar no prédio, será? Então é conhecer a si mesmo, né? O interessante é que você observa, talvez você em casa já tenha tido uma entrevista de emprego. E na entrevista de emprego, geralmente, a pessoa do RH vai perguntar, vai falar, fale um pouco sobre você. E isso é um dos pontos mais difíceis das pessoas responderem. A pessoa paralisa, a pessoa fala, eu? E isso, Kênia, perpassa justamente pelo autoconhecimento, né? A gente não tem, eu digo a gente porque isso é um dado mundial, a gente não tem um tempo que a gente para e reflete sobre a gente. Né? Será que sobre os outros, né? Reflete sobre os outros, fala sobre o vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É isso que eu ia falar quando você terminar. Obrigado. Fica à vontade também, professor, para interromper. Então, a gente não tem esse momento durante o dia a dia, né? Nossa vida corrida, a gente tem nosso trabalho, tem os nossos pets, né? Para cuidar, tem os nossos afazeres, e quando sobra o tempinho para comer, né? Que até isso a gente esquece, isso é autocuidado também, né? Você tem uma alimentação saudável, então a gente precisa ter esse momento, né? Refletir, poxa, eu tenho um problema, como o professor Madiano disse, um problema, é algo da vida, né? Os medos, eles são naturais da vida, né? Se a gente for buscar aí exemplos, a gente tem diversos na nossa vida e na nossa vida particular também, né? Nossos medos de progressão, enfim. Então a gente precisa refletir sobre esse medo, né? Será que é um medo saudável? Será que isso está me trazendo algum problema, né? Que está impedindo de eu sair de casa, de ir à esquina, de comprar meu pão, né? Será que isso está me impedindo de falar com o meu colega, né? Aquele a qual eu tenho um problema, isso está me trazendo uma angústia? Isso é autocuidado, é não você pensar sobre você apenas, né? Mas você também enxergar qual ponto você precisa ali resolver, né? Ou então achar uma solução para você poder então direcionar, né? Olha, eu posso melhorar desta forma. E aí fica para o nosso
nosso público também, né, aí a reflexão, né? Será que você está tendo esse momento para você refletir, né, sobre a sua vida, refletir sobre o seu dia a dia, né? Quais os seus sonhos, aquilo que você perdeu, né? Você pode resgatar e aí ver um campo de possibilidades, né, de você se autoconhecer. E aí não tem os problemas da entrevista, né, Kênia? Aí vai sair de boa na entrevista. Sai de boa, contratado. Eu vou dar um exemplo antes dele falar. Eu vou dar um exemplo que eu vou ter que entregar ao povo da minha casa. Que eu acho que vocês vão, com certeza, acabar se encontrando, se reconhecendo. Na minha casa, eu não vou citar quem são as pessoas, mas acontece isso muito, eu acho que com todos. Fulano, vai tomar teu remédio. Tá muito estressadinha hoje. Vai tomar teus florais. Cadê teus florais? O que é que tá acontecendo? Vai procurar um médico, vai procurar terapia. A gente faz isso. Vai procurar terapia, procura ajuda. E eu tô procurando? Eu estou buscando ajuda? Mas a gente fala. Ou então olha pro filho. Eu sou mãe, né? Aí olha assim, eu acho que eu vou levar essa menina bem ali no médico, porque ela não tá bem, não. Deve ter alguma coisa, eu vou lá no psicólogo para saber se tá tudo em ordem. Só que a gente procurou antes. Eu acho que isso acontece em todos os lares, né? Vai procurar que tu tá precisando, mas a pessoa não olha ali no espelho, eu preciso, né? Então acho que isso é uma coisa que acontece muito. É aquela máxima, né, Aline? Pessoas feridas, né, ferem outras pessoas. Então, será que você está ferido, né? E você vai ferir outra pessoa? Você tem que tomar esse cuidado, saber em que momento você está da vida, né? Se você está bem, para você aconselhar. Às vezes a gente até tem uma boa intenção de aconselhar, né? Quer ser aquele amigo conselheiro, confidente, né? Mas a gente precisa ver em que momento nós estamos. Parar, pensar e saber se nós precisamos de cuidado. Exatamente. Eu volto lá para o processo de construção que eu falei mais cedo, que assim, é cultural nosso, gente. Na criação de filhos, por exemplo. Você vê que a gente não é ensinado a se cuidar. A gente não é ensinado a parar cultural, né? o dia, esse momento é para você só para você refletir, só para você se perceber. Quem ensina o seu filho a fazer isso? É muito raro. Na maioria do tempo, a gente está ou na escola, ou está brincando, ou está assistindo. Hoje em dia, a maioria do tempo, é só assistindo mesmo, né? Ou no celular. Eu fico até nervoso de falar de celular com criança. Mas aí uma coisa bem importante, que quase a gente não nota. O outro sempre serve de base para o nosso aprendizado, para a construção do nosso aprendizado. A mamãe fala assim, tu tá vendo o cabelo da fulaninha? Pinta igual pra tu ver, se não deixa careca. Tu tá vendo o short da Bruninha na escola? Tu nunca vai usar aquilo, tu não sei o quê. Tu tá vendo? Tu xinga igual o fulaninho, só que quebra teu dente. Então, a gente é construído de uma forma a olhar pro outro primeiro, para depois olhar pra gente. E olhe lá, hein? Mãe, aí chega uma idade que a criança já fala assim, mãe, a fulaninha tá fazendo isso, deixa eu fazer também. O fulaninho tem celular, por que eu não posso ter? Aí você vê que começa aí, né, esse jogo, essa dinâmica de olhar primeiro para o outro, para depois olhar para a gente. E aí por isso que a gente sofre tanto hoje e precisa gastar dinheiro com terapeuta, né, para aprender que primeiro a gente tem que se olhar. Primeiro é importante você se olhar. Uns vão chamar isso de egoísmo, mas está tudo certo, está tudo bem. Né? Primeiro olhe para você, primeiro se perceba, se observe, sabe? O que te move, o que te toca. Eu falo muito isso nas salas de aula, por exemplo, ver a pandemia. Vou já falar mal do curso dele, mentira. Ver a pandemia. Aí as escolas de curso técnico de enfermagem encheram de aluno. Lotou todas as salas. Aí a gente, por que vocês estão fazendo aqui? Uma vez eu fiz uma dinâmica numa sala de aula lotada de técnico de enfermagem. O que vocês estão fazendo aqui? Aí mandei cada um escrever num papel o motivo pelo qual estava no curso. A grande maioria, por causa de oportunidade de mercado. Eu falei, vou falar baixinho com vocês. Não deixa ninguém ouvir. Passa lá na secretaria, tranca tua matrícula, por favor. Por favor. Não vai atrapalhar, sabe? As coisas, não vai fazer mal para os pacientes, porque quem procura qualquer profissão, qualquer trabalho, qualquer coisa por causa de dinheiro para se beneficiar, está fazendo errado. Sabe? E essa consciência é resultado de um processo de autoconhecimento. Você saber, porque eu acredito muito em propósito. Né? Eu trabalho nisso porque... Não, é um propósito. E aí a gente só pode ser excelente, entregar o máximo, sabe? E fazer diferença no mundo se você estiver dentro do seu propósito. Nisso eu acredito. E aí eu vejo muita psicologia nisso. Né? Uma vez eu estava com uma professora minha, quando eu comecei a estudar psicologia no primeiro período,
estava com ela em Belém. Ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou: Madiano, você vai ver muita gente estudar psicologia. E daqui para frente você vai ver muitas faculdades abrindo e tal, um monte de gente. Mas eu vou te dizer uma coisa, o psicólogo, ele não se forma. O psicólogo, ele nasce psicólogo. É verdade. Sabe por quê? Porque as principais ferramentas que um psicólogo, um terapeuta precisa para ser um excelente profissional, para fazer a diferença na vida do outro, ele não aprende em sala de aula. É verdade. E é lindo, né? E faça sua matrícula somente se você tiver o perfil, né, professor? O diretor da faculdade que me odeia, né? Eu mando ir trancar a matrícula. Mas isso é muito interessante, porque o que você falou é realmente o certo. As pessoas que elas vão entrar para qualquer mercado de trabalho em si, só pensando no dinheiro e não no que realmente lhe dá prazer, ele vai ter dois prejuízos. Ele vai ter prejuízo para ele próprio, porque ele não vai ter prazer no que ele faz, e automaticamente ele não vai ser um bom profissional e pode ser uma pessoa até que venha praticar com irresponsabilidade. Com certeza. Aproveitando o seu gancho, né, do professor Madiano, quando a gente fala, então, desse atendimento, né, dessa prestação de serviço, eu vou falar de algo que é pouco conhecido, né, que é a linguagem terapêutica. E isso vale também para o nosso telespectador, quando a gente fala de como abordar... Então, a gente vai fazer o seguinte, Eita. Nós vamos para os nossos comerciais, não saia daí. Se você quiser saber sobre linguagem terapêutica, não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta.